Olá, está no ar o Jornal Panorama, sua fonte de informação da Assembleia Legislativa. Confira nesta edição. Aprovado o projeto que proíbe venda de produtos em embalagens que representem risco à segurança alimentar. Estudantes participam de treinamento para a sessão do projeto Deputado Jovem. Deputados propõem medidas de fortalecimento aos direitos dos idosos. Na última sessão da semana, os deputados analisaram 12 projetos que estavam na pauta de votações e aprovaram 5 matérias. Quem traz os detalhes sobre os trabalhos em plenário é a repórter Gabriela Zorzal. Os deputados aprovaram durante a sessão ordinária desta quarta-feira projetos de autoria parlamentar. Eu começo falando sobre a proposta de lei do deputado Sandro Locutor, que proíbe o comércio de alimentos em embalagens que possam acarretar risco à segurança do consumidor. Neste caso, a proposta de lei contempla o uso de materiais com potencial de contaminar o alimento, como, por exemplo, o uso de grampos metálicos. Em plenário, o projeto foi analisado pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Saúde e Finanças. Outro projeto aprovado institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Alergia Alimentar, a ser celebrada na segunda semana do mês de maio. O projeto de lei é de autoria do deputado Dr. Hércules. Eu fui procurado por várias mães que têm alergia alimentar. E a importância de a gente fazer as leis aqui que marcam esses dias, essa semana, é mostrar que essa doença, ela existe. Muita mãe às vezes não sabe que ela tendo alergia alimentar, ela pode ingerir aquele alimento, ou às vezes ela não tem, mas o filho tem, amamenta. O que acontece? Quando ela dá mamar ao seu filho tem alergia alimentar, ele tem uma reação muito importante e muito significativa e às vezes até alarmante, que você requer até de uma urgência de um pronto-socorro. Então, o chamamento dessa população para discutir esse tema é para mostrar a importância de você fazer o rastreamento da alergia alimentar, especialmente nas crianças que estão começando sua vida, que estão amamentando ainda. Então, a nossa luta é essa, de mostrar que isso existe e que nós temos que discutir e mostrar que existe. Também na sessão desta quarta-feira foi anunciado que o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, será incluído na pauta de votações da próxima segunda-feira. Os deputados que tiveram emendas ao orçamento rejeitadas poderão pedir a apreciação das emendas em destaque até meio-dia de segunda-feira. A LDO estabelece metas e prioridades do Poder Executivo para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do próximo ano. E estudantes de 6 municípios capixabas participaram de treinamento na Assembleia para a edição do projeto Deputado Jovem. Eles puderam conhecer as instalações do Legislativo e saber mais sobre as atribuições dos representantes da sociedade na Assembleia Legislativa. Jovens de escolas de norte a sul do estado chegaram cedo à Assembleia nesta quarta e foram recebidos pelas deputadas Eliana Dadalto e Raquel Lessa. Passaram também pelo gabinete do presidente da casa, deputado Éric Musso. A juventude tem uma participação fundamental no ambiente democrático, sobretudo nas grandes reformas que não só o Brasil como os outros países do mundo sofreram. Então, assim, nós precisamos abrir esta casa para o debate, abrir esta casa para novas ideias, para novas discussões e nada melhor também do que inserir o jovem dentro desse debate, né? Colocar essa juventude que muitas das vezes está distante do processo político, colocar eles para conhecerem o funcionamento, para conhecerem a importância da Assembleia Legislativa no que tange a melhoria da qualidade de vida de toda a população capixaba. Os 37 estudantes de 15 a 18 anos fazem parte do projeto Deputado Jovem. São de escolas de Iconha, Mantenópolis, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Aracruz. Foram selecionados depois de terem visitado a Assembleia e vão formar um plenário para saber como é a atividade parlamentar e como funciona a Assembleia. Por isso, o dia foi cheio, com palestras e treinamentos. É fazer com que o aluno ele possa viver um dia de deputado, onde no dia 19 de setembro, especificamente nesse ano de 2018, nós teremos aqui 30 deputados que vão vivenciar uma sessão onde eles serão os deputados aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Sérgio Majeski foi um dos palestrantes. Falou sobre o dia a dia, sobre criação de leis e a cobrança exercida pelos parlamentares.
Para ele, é importante oferecer este tipo de oportunidade aos jovens, que podem ser a chave para melhorar o futuro político do país. O maior patrimônio de uma nação não é o petróleo, não é o minério de ferro, é a sua juventude, porque é dela que depende efetivamente a continuação de uma nação ou não. Então, assim, a gente cuidar bem do jovem, instruí-lo da melhor forma possível, dar oportunidade de crescimento, de cultura, de aprendizado, porque também às vezes as pessoas ficam falando assim, porque o jovem não quer saber de nada e tal, o jovem não quer aprender. Quer aprender. Então, assim, tem que encontrar formas dele querer aprender, né? E o que ele precisa aprender. Então, assim, está falando um pouquinho da nossa experiência ali, um pouquinho dos trâmites legais aqui de dentro da Assembleia Legislativa. É um prazer imenso, eu espero ter contribuído e que esses jovens realmente se aprofundem cada vez mais, se interessem cada vez mais pelos problemas do Estado, da nação, porque nós precisamos muito deles para mudar essa realidade. Com um pouco de informação a mais, os estudantes se transformam, tomam gosto pela atividade política e ficam com a cabeça cheia de planos. Tudo fica diferente quando eles entendem como funciona. Todo ser humano, ele não tem o mesmo pensamento. Você pensa diferente de mim e eu penso de você. Acho que, em primeiro lugar, o respeito. E aqui é um lugar onde a gente pode falar o que a gente pensa e saber se é de uma forma que ajude outras pessoas e se beneficiar a sociedade. Então, daqui eu estou levando que eu tenho que ouvir as outras pessoas e tenho que pensar de forma inteligente. Porque eu não posso aprovar uma lei que prejudique outra pessoa. A gente está aprendendo bastante isso agora. E nem prometer algo para outra pessoa que eu não possa cumprir como deputada, que o deputado não pode fazer isso, né? É o poder legislativo, eu não sou executiva, assim, hoje no dia que eu sou deputada jovem, né? E ouvindo esses estudantes, dá até para ter esperança no futuro político do país. Se eu posso fazer alguma coisa para mudar o que está ruim, então eu vou fazer. Esse projeto é para isso, é para me dar o poder que eu preciso. Infelizmente, hoje nós vivemos no nosso país uma situação política degradável e a sociedade não tem confiado muito na política e tem sido deixado de lado. E essa integração com os jovens é importante, pois fomenta, a vontade de entrar nesse ambiente político e trazer melhorias para a sociedade. A gente faz uma pausa rápida no Jornal Panorama e volta em instantes com mais notícias do Legislativo Estadual. O Jornal Panorama está de volta e a gente fala agora sobre direitos dos idosos. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio, em 2017 o Brasil já contava com mais de 30 milhões de habitantes acima dos 60 anos de idade. Um projeto do deputado José Esmeraldo pretende dar mais divulgação para o Estatuto do Idoso. O idoso, ele trabalhou a vida toda, ele fez um trabalho a nível de Estado e a nível de Brasil, e se nosso país ele cresce, nós devemos a essa faixa etária, que na maioria das vezes são relegados a terceiro plano. Então é necessário que nós dê toda a oportunidade ao idoso. Então esse procedimento com relação à parte bancária, ao comércio, isso é importante porque os direitos do idoso eles têm que ser respeitados. E muitas vezes não é respeitado. Então nós temos que ter o idoso como um ponto importante para a nossa vida, porque se não fosse eles nós não teríamos chegado aonde chegamos. Então o idoso merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa consideração. Em função disso é que esse exemplar ele é fundamental que seja colocado nos locais de movimentação, como na parte dos bancos, do comércio, para que as pessoas vejam que o idoso ele tem os seus direitos e os seus direitos têm que ser respeitados. A deputada Luzia Toledo é autora de projeto que estabelece gratuidade para idosos em estacionamentos de estabelecimentos públicos e privados. O projeto da parlamentar estende o benefício a pessoas com deficiência. É um projeto de lei que dá ao idoso
né? E principalmente ao idoso com deficiência, gratuidade nos shoppings, no estacionamento como um todo. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para uma clientela que já deu tanto de si, deu a experiência, deu o trabalho, deu o amor. Acho que agora isso aí não é nada demais diante do que os nossos idosos já fizeram por todos nós, por toda a sociedade, e por isso que nós estamos trazendo esse projeto de lei ao debate e contando realmente que a gente tem aprovação. Segundo a Organização das Nações Unidas, a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. O deputado Padre Honório defende mais investimentos para a agricultura praticada por pequenos proprietários rurais. O parlamentar também pede fortalecimento da educação no campo. Os dados trazem para nós algum direcionamento de que nós precisamos urgentemente investir e continuar investindo na agricultura e principalmente na agricultura familiar. O mundo precisa de alimento. As pessoas, a população do mundo a cada dia aumenta e as pessoas precisam se alimentar. Então, o nosso país, ele saiu da nossa oitava para quinto lugar em termos de produção de alimento. E nesse bojo de alimento, mesmo se fosse os produtos só da agricultura familiar, nós estaríamos ainda entre os 10 maiores produtores de alimento do mundo. E outro dado importante, está crescendo a cada dia a questão da agroecologia, de produtos de origem orgânica, de origem agroecológica, para que as nossas pessoas, ou não só as pessoas, mas todo o planeta possa ter um pouco mais de sustentabilidade, de respeito, etc. Então, com esses dados, isso traz para nós mais uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Trabalhar a questão da assistência técnica, no caso do nosso estado, o INCAPé, o Instituto de Pesquisa e Extensão, tem feito um trabalho maravilhoso, então nós temos que continuar valorizando esse instituto, nós precisamos valorizar os pesquisadores, nós precisamos oferecer para os agricultores mais extensionistas para que a nossa agricultura possa continuar avançando, né? E para isso a assistência técnica é fundamental. E outro dado e outro item que nós precisamos ter muito respeito. Eu acredito que está faltando um pouco de respeito. É com a educação do campo, né? Parece que na atualidade é uma corrida assim quase que mesmo violenta, para fechar um monte de escolas. Os municípios não podem ter oportunidade que vai fechando uma escola, vai fechando outra escola. E nós estamos percebendo que existe o retorno de muitos jovens para a zona rural. Então, a partir do momento que você fecha uma escola rural, você está trazendo mais competidores para o espaço urbano. Então, quanto mais se investe na agricultura familiar, então mais jovens ficam ou vão para a agricultura familiar e acaba essa competição tão violenta pelo emprego na cidade. Essas foram as informações do Jornal Panorama de hoje. Obrigada a você que acompanhou esta edição. E para ficar sempre por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa, não deixe de acompanhar as redes sociais e o site do Parlamento Capixaba.